Olha, a minha história profissional, entre aspas, começa quando eu tinha uns 7, 8 anos. Eu estava no segundo ano primário e a professora propôs que a gente fizesse um jornal. E aquilo me chamou a atenção e eu assumi o jornal. Eu era um dos diretores do O Patinho, é o órgão da segunda série do primário do Instituto de Educação de Porto Alegre. E desde então, essa questão do jornalismo, essa atração pelo jornalismo, só se desenvolveu cada vez mais. Aí eu fui no colégio, eu fiz no ginásio e no científico, naquela época se chamava ginásio científico. Eu fui diretor do Pindorama, que era o jornal do colégio, durante 2 anos. E eu me lembro que eu publiquei uma notícia sobre a greve no colégio, em 1958 ou 59, e o diretor da escola ficou muito bravo comigo e me tirou da direção do jornal, porque eu tinha noticiado a greve, né? Que aliás, ele próprio, o diretor, tinha nos concedido a licença para percorrer as aulas e explicar por que a gente deveria entrar em greve. Naquela época, a gente compunha letra por letra. Era uma coisa completamente do tempo dos criadores, dos pais, exatamente. E a gente fazia os títulos, tudo compondo. Depois é que surgiu aquelas máquinas que já faziam tudo a linha toda em cobre, né? Havia na época eventos na área da ciência muito importantes que moviam com a gente, né? E que isso eram grandes notícias na área científica. Só que os jornais de então colocavam tudo isso como curiosidades. Eu me lembro que no jornal onde eu fui trabalhar logo depois, o Correio do Povo, as notícias de ciência saíam no bric-a-brac, que era um lugar onde apenas se davam as piadas, notícias diferentes, coisas assim meio completamente fora do habitual, tá? Não havia uma seção de ciência propriamente dita, nem a consciência de que a ciência era... A questão espacial era a questão política, não era a questão de ciência, né? Embora se dissesse que era um acontecimento científico e tal, mas era publicado no noticiário internacional, né? Bom, aí eu fui para o quartel. Imediatamente eu me dei muito bem com o subcomandante e ele me convidou para ser o adido de imprensa do quartel. Então eu escrevia notícias sobre os acontecimentos do quartel, levava na imprensa e fazia também pequenas notícias para circulação dentro do regimento, que era uma coisa grande, eram algumas centenas de soldados, sargentos, oficiais, era uma coisa grande. Meu primeiro emprego foi na Rádio Guaíba de Porto Alegre. Eu era noticiarista. Em seguida passei para a Folha da Tarde, que era da mesma empresa, e comecei a escrever sobre assuntos de cultura no Correio do Povo, que também era um matutino dessa mesma empresa, né? Então eu praticamente trabalhava da manhã à noite. E nesse ínterim eu já tinha feito vestibular, tinha entrado no curso de filosofia. Só que eu não, como o trabalho me dava um prazer imenso e eu queria desenvolver aquilo, escrever e tal, e o curso de filosofia era muito antigo, muito velho, os professores só falavam na Idade Média, não tinha filosofia moderna, coisa assim mais atual. Então eu desisti da faculdade, fiquei só trabalhando. Como editor do jornal, eu recebi do suplemento infantil e juvenil, eu recebi uma notícia que vinha de Moscou da criação de uma universidade para o então, que se chamava então de o país do terceiro mundo. E era uma universidade da amizade dos povos, né? E aí eu verifiquei a possibilidade de aproveitar essa oportunidade e eu acabei indo para Moscou em 1961. Né? Nessa altura eu já tinha uma namorada muito forte, que chama-se Ruth Maria Fonini, hoje é Montserrat, e eu fui para Moscou e consegui que ela fosse no ano seguinte. Então eu estudei lá em Moscou, junto, já praticamente casado, tivemos um filho lá, e voltamos de lá em 1967 com um filho, e lá eu estudei, não quis estudar direito, nem economia como queria meu pai, quer dizer, não queria estudar jornalismo ou história ou
qualquer outra coisa, mas eu estudei relações internacionais, direito internacional, e naquela época havia as atividades espaciais, era uma das coisas mais importantes que tinha. Toda a luta, a rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética nos anos 60 era em torno da corrida espacial. E na corrida espacial tinham problemas políticos e jurídicos. E eu me encantei pela questão jurídica da atividade espacial. E aí, quando eu cheguei de Moscou, eu vinha com um mestrado em Direito Internacional e praticamente com uma especialização em Direito Espacial, Direito das Atividades Espaciais. E eu me lembro que quando eu cheguei de volta a Porto Alegre, em 1967, eu talvez tenha sido uma das primeiras pessoas a escrever na imprensa brasileira sobre as questões jurídicas da atividade espacial. Ou seja, os tratados, os acordos internacionais, como é que era, como é que não era, a regulamentação dessas atividades, coisa que ninguém tinha conhecimento no Brasil na época, né? Eu me lembro que lá no Rio Grande do Sul eu fiz um pequeno curso extracurricular, né? Aqueles cursos, né, sobre direito internacional, onde havia conferências sobre esses assuntos internacionais, eu sempre costumava ir, né? E depois eu fui para o Rio, então eu fiz um curso na USP também. Eu me lembro que eu tomava ponte aérea todos os sábados e ia estudar na USP em São Paulo, na Faculdade de Direito, sobre um curso de assuntos internacionais do século XX, né? Inclusive tinha aulas sobre a questão espacial. E eu então tentava conciliar a minha vida de publicitário, de jornalista, porque eu continuei a escrever na imprensa, e eu escrevia na imprensa alternativa, né? Eu escrevia no Pasquim, eu escrevia no Política com K, que era um jornal do Sebastião Neri, eu escrevia na Tribuna da Imprensa. Eu me lembro de um artigo, até hoje eu me lembro de um artigo que eu escrevi na Tribuna da Imprensa, que saiu em 1976 ou 77, quando terminou a censura na imprensa. Aí eles me deram um espaço para publicar e eu escrevi um artigo que chamava-se O Fim da Estupidez. E foi publicado sem censura. Para mim foi uma alegria, porque foi no dia seguinte ao corte da censura. Então foi uma coisa espetacular, né? Bom, nessa altura, aí por 76, 77, a Ruth, a minha mulher, já frequentava a SBPC. E eu, atraído por ela, explicado o que acontecia lá, eu também me interessei. Então, pela primeira vez, nós fomos juntos à SBPC, a reunião da SBPC em 77, que foi realizado na PUC São Paulo, que foi aquela célebre reunião anual da SBPC, que foi primeiro marcada para a Universidade do Ceará, foi proibida pelo governo, depois passou para a USP, que era uma estadual, então não tinha nada a ver com o governo federal, mas a pressão do governo federal foi tão forte que a reitoria da USP decidiu também não fazer. Aí sobrou para a PUC, e a PUC, nesse caso, dependia especialmente do cardeal Evaristo Arnes, né? E foi o Evaristo Arnes que segurou aquela coisa e a reunião foi realizada. E foi uma das coisas mais emocionantes. Eu até me emociono me lembrar daquilo. Deixa eu parar um pouco aqui, senão eu vou chorar.